Hoje a gente vai falar sobre alguma coisa muito importante e eu queria te perguntar antes de começar, o que você faria no lugar desta pessoa que é um alpinista, que eu vou contar uma história sobre ele. E aí, para você pensar, você seguiria a orientação que foi dada a ele? Vejamos. O que foi que aconteceu com essa história? Assim, contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Resolveu subir sem companheiros. Durante a subida ficou noite e não se podia ver absolutamente nada. A apenas poucos metros do topo, escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. Pensava na proximidade da morte. De repente sentiu um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda na qual estava amarrado e presa nas estacas cravadas na montanha. Neste momento de silêncio e solidão, gritou com todas as suas forças: "Meu Deus, me ajuda!" De repente, uma voz grave e profunda, vinda dos céus, lhe respondeu: "Que queres que eu te faça?" "Salva-me, Deus." "Realmente crês que eu posso salvá-lo?" "Com certeza, Senhor." "Então, corta a corda na qual estás amarrado." Houve um momento de silêncio. Então o homem agarrou-se ainda mais fortemente à corda. Conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado pelo frio, com as mãos agarradas fortemente à corda, a apenas 2 metros do solo. Então, sobre o que nós queremos abordar hoje? É sobre a confiança. Confiança é acreditar no outro, é a crença de que não haverá falha. Então, você confiaria em Deus? Você cortaria a corda? Bom, é para você pensar. Enquanto isso, nós vamos ver alguns versículos sobre confiança. O que a Bíblia fala sobre confiança? Como que se confia em Deus? Por meio de quem? Aí vamos lá, em 2 Coríntios 3:4. "E é por Cristo que temos tal confiança em Deus." Então, quem nos conduz à confiança em Deus? É a convivência com Jesus. E a gente sabe que a gente não confia em quem a gente não conhece. Se passar um estranho aqui e te der uma ordem, você não vai nem ligar. Agora, se for um amigo íntimo, uma pessoa que você vive e uma longa convivência com ela, você vai aceitar, você vai obedecer. Então, assim, Jesus, ele vai ser aquela pessoa, porque Jesus é uma pessoa com a qual você vai conviver e ele vai te preparar para confiar em Deus. Então, repetindo o que o versículo diz: "E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus." Então Deus já até preparou o caminho para nós confiarmos, é conhecermos a Jesus. E como que a gente conhece a Jesus? Primeiro, entregando a nossa vida para Ele. Como? Falando assim: eu não sei se o Senhor é tudo aquilo que o Senhor diz ser, mas eu vou dar um voto de confiança. Eu vou caminhar com o Senhor e vamos lá. E aí você vai conhecendo a Jesus. E conhecendo, você vai ser preparado para confiar em Deus. A outra pergunta que eu faço é: qual é a confiança que temos? Vamos recorrer de novo à Bíblia. A primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. "E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Então, essa confiança que Jesus está nos conduzindo a ter em Deus, como que ela opera?
é porque você vai confiar que se você pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, ele vai ouvir. Então você tem que saber qual é a vontade dele. E a vontade dele está expressa na Bíblia. Então você vai procurar ler, orar, seguir, né? Conhecer o que ele disse, qual é a mensagem que está expressa na Bíblia. Aí você vai saber que o seu pedido está de acordo com a vontade dele. Então assim você tem esta confiança, né? Que se você pedir, ele vai atender. E essa confiança, ela é por um dia, por uma hora, por quanto tempo é que o Senhor quer que nós tenhamos a confiança nele? Vamos de novo ver o que a Bíblia diz? Vamos lá em Hebreus capítulo 3, verso 14, que diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Bom, pelo que está escrito aqui neste versículo, não. Só tem um dia que você decide a conhecer a Jesus, não tem fim. Você vai ter que reter firme o princípio da confiança cada dia, um dia após o outro, até o fim, até quando você estiver aqui na terra. Então, essa confiança é para sempre. Você vai confiar hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre. Não importa o que está te acontecendo, não importa que seja como esse alpinista que estava próximo do topo, sofreu um revés, quer dizer, ele escorregou e caiu, mas na queda ele fez o quê? Ele clamou a Deus, né? Sabendo que o quê? Que ele ouve, só que Deus deu uma ordem para ele, que era para cortar a corda. Mas ele ficou com muito medo, ele achou que estivesse longe do chão, ele não confiou, e aí ele preferiu ficar agarrado na corda e acabou morrendo pelo frio, né? Morreu congelado. Mas as pessoas que foram resgatá-lo, que trouxe essa história, encontrou ele lá, mortinho da Silva, apenas a 2 metros. Ele até poderia machucar o pé, né, em 2 metros, mas normalmente 2 metros é uma altura que, né, dá para você pular sem dano, e ele estaria vivo se ele confiasse em Deus. Mas ele teve tanto medo, ele não confiou e acabou morrendo. É uma história trágica, mas com esse exemplo forte, a gente pode ver o que é confiar. É confiar na ordem, não importa as circunstâncias. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. Se ele mandou cortar a corda, é porque ele sabia o que era melhor para você. Então, essa confiança que se desenvolve no relacionamento com Jesus, ela vai ficando cada vez mais forte. E aí você vai confiar todos os dias, porque você sabe que o seu pedido vai ser atendido. Em outro verso, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 20, diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que esse versículo está querendo dizer? Que esse caminho com o Senhor, para conhecê-lo, também não tem fim. Enquanto você viver, enquanto estiver ciente dos seus sentidos, você vai continuar a procurar a conhecê-lo, e conhecendo, não tem como você não dar glórias a ele, você não engrandecer o nome dele, porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é amor, ele é tudo que a gente pode pensar de bom. Então vai valer a pena. Então, enquanto você viver, você vai confiar em Jesus e em Deus. E aí, quer dizer, nós aprendemos que devemos confiar em Jesus para chegar à confiança em Deus. Mas a palavra também nos exorta a nos dar dicas práticas, nos dar conselhos para o que devemos fazer aqui na terra. Então,
na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, verso 6, ele vai falar quem nós não devemos temer. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hoje em dia, não só hoje em dia, mas eu acredito que sempre, um homem, desde que ele está na terra, tenta controlar o outro, tenta ameaçar, tenta exercer poder sobre a outra pessoa. Isso é da característica do homem. Mas a palavra nos exorta a não temer o que o homem possa fazer, que tipo de ameaça, que tipo de dificuldade que o homem está criando para você, porque você vai confiar que o Senhor Jesus é o seu ajudador e vai te livrar de tantas quantas ciladas, maquinações, inveja, mentira, porque o homem tem essa habilidade, né, de fazer jogos, de manipular, de tentar envolver as pessoas com as quais ele não gosta ou tem diferença, e principalmente no mundo corporativo, né, há muita competição. Na verdade, não só no trabalho, em todo lugar existe, né, muita inveja. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos confiar em Deus, nós vamos conhecer a Jesus e, confiando em Deus, nós saberemos que Ele é o nosso ajudador e nós vamos todo o tempo exercer a confiança e saber que aquilo que Ele nos orientar é o melhor para nós. Então não vamos temer o homem, não vamos temer as ameaças que nos chegam, que nos bate à porta. Muitas vezes inesperadamente, mas sabemos que o Senhor está lá todo o tempo. Não tem um momento que o Senhor está, outro que Ele foi descansar, que Ele foi dormir, não. O Senhor está todo o tempo conosco. Então nós não devemos temer o que venha fazer o homem. E aí a gente também vai perguntar, a gente está falando que se eu buscar conhecer a Jesus, eu vou entender quem Ele é, qual é o plano, o projeto de Deus, vou confiar em Deus, vou saber que eu posso pedir, Ele vai atender. Mas tem um tempo de ajuda? Eu vou confiar todo o tempo, mas o tempo de pedir socorro, será que há um tempo determinado? Será que o Senhor faz uma agenda e diz assim, você só pode pedir hoje 1 minuto, amanhã outro minuto? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Lá em Hebreus 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É a hora da necessidade. Então a gente deve estar próximo do Senhor para que possamos confiar e atender o conselho dele. Porque vamos lembrar de novo da história do alpinista. Ele disse, não, com toda certeza eu creio que você pode salvá-lo, quando Deus perguntou o que queria, né, que fosse feito para ele. E ele respondeu, salva-me, meu Deus. E o Senhor perguntou, você quer que eu possa salvar? Você crê que eu posso salvá-lo? Ele disse que sim. Mas na verdade ele não confiava o suficiente. Quando o Senhor mandou cortar a corda, ele não cortou e acabou morrendo. Então, o tempo oportuno é hoje, é agora. Então não espere para amanhã. Amanhã eu vou buscar Deus, amanhã eu vou conhecer, amanhã quando eu já tiver feito tudo, então eu vou poder dedicar ao Senhor. Eu estou agora num momento muito difícil, eu preciso de resolver esse problema para depois ver Jesus. Não é isso que a palavra aconselha. O tempo é agora, o tempo é hoje. Esse é o tempo oportuno para nos achegar com confiança e crer que o Senhor vai nos ajudar. Então, esta vai ser a reflexão desta semana. Nós estamos prontos para obedecer naquilo que o Senhor falar? Nós teremos confiança? Se o Senhor nos pedir para cortar a corda,
Mas é para isso que nós devemos estar preparados, para obedecer. E esse preparo vai envolver a leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão, a adoração, todas as formas que o Senhor preparou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Então, nessa semana, vamos buscar ter comunhão com Ele, aumentar a nossa confiança para que quando tivermos a dificuldade, podermos pedir ajuda e ter confiança que Ele vai nos atender, porque estamos confiantes realmente que qualquer que seja a ordem que Ele nos der ou o conselho que Ele nos der, nós podemos confiar que Ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Obrigada.